A ciência, ela é uma investigação. Desde que o ser humano foi atuando sobre a vida dele, então nós já sabemos lá da pré-história, nós sabemos que o ser humano ele foi desenvolvendo com a questão da observação, e aí o cérebro racional começou a desenvolver. Nós sabemos que o Homo sapiens é o homem do saber, ele desenvolveu uma parte no cérebro que é da cognição, do aprendizado racional, que está ligado a espaço, a tempo, dedução, indução, que está ligado a toda uma consciência de onde está, do que fazer, e toda essa observação, desde os primórdios, foi dando origem a uma atuação do homem sobre a natureza e do homem sobre ele mesmo, do homem sobre as relações. A partir daí, foi gerando costumes, que depois geraram cultura, e dentro desse arcabouço todo existe a pesquisa científica. Então, peraí, vamos descobrir por que funciona assim, o que é isso? E nós temos aí uma infinidade de homens cientistas. Para nós aqui do mundo ocidental, chegou muito forte essa cultura grega, que não foi destruída, porque existem muitas outras pesquisas destruídas ao longo da humanidade, por tudo. Até pelo próprio material científico que foi se perdendo, não teve cuidado adequado. Mas nós tivemos aí uma força muito grande da influência científica dos filósofos gregos. Esse material ficou intacto, sobretudo pela interferência de Alexandre o Grande, que quando foi com seu império devastando e colonizando tantos outros países, né? Que foi incorporando a Macedônia, tantos países, ele chegou na Grécia. E ele percebeu aquele berço científico, filosófico poderosíssimo. E ele quis perpetuar aquele conhecimento. Então, muito do que nós sabemos hoje, em termos científicos, sobre a natureza, sobre o ser humano, sobre o universo, tem a ver com a pesquisa grega, filosófica. E eu não sei se você sabe, praticamente todas as ciências surgiram da filosofia. A própria psicologia, ela tem um pouco mais de 100 anos e antes ela era considerada um item da filosofia. Então, diríamos que a filosofia é a mãe de grande parte da ciência. Todo esse estudo científico é importantíssimo e a ciência ela foi crescendo nos seus instrumentos de observação, que passaram a não ser somente a observação do próprio ser humano, mas também de instrumentos de observação. Eu quero aqui só fazer um retorno para vocês entenderem dois momentos importantíssimos da evolução humana. Quando ele começou, o ser humano começou a desenvolver as armas, né? As armas para caça, as lanças, aquelas facas pontiagudas de pedra. Isso fez com que ele atuasse muito fortemente sobre os animais e pudesse então estar abatendo os animais para a sua própria sobrevivência. Um outro momento forte da evolução que se sabe é quando se descobriu a roda, porque a questão da roda fez com que pudesse ser deslocado objetos muito pesados. Um outro momento forte e anterior até, que é o fogo, né, a descoberta do fogo, como um instrumento tanto de proteção, de calor, como de cozer animais, de cozinhar animais, o alimento, não é só o animal não. E um outro momento fortíssimo da evolução que permitiu que desse um salto racional foi quando teve o domínio do congelamento do alimento, porque se você caça, congela, e você tem mais tempo para fazer outras coisas. Então vamos pensar aqui, o ser humano lá pré-histórico, todo o esforço dele era de sobrevivência. Na medida que ele foi dominando a sobrevivência, sobrou tempo para ele usar o cérebro dele para outras coisas.
E aí sim, foi desenvolvendo. Isso tudo é muito sensacional, gente. Muito perfeito, muito harmônico. Chega um ponto de evolução gigantesco, onde então ele começa a ter lá as regras da pesquisa científica. E hoje, seja em que área for, da ciência humana, da ciência da natureza, da ciência do universo, da ciência biológica, médica, todas as áreas, elas têm critérios para serem considerados científicos. Tem que passar por critérios hoje regulados ou dominados pelo ambiente acadêmico. Então, muitas coisas não chegam a ser científicas, mas são empíricas, são experienciais, elas são de tamanha importância também, porque começa a acontecer, aí começa a dar certo uma série de coisas e isso pode, essa experiência empírica, experiencial, poderá ser encaminhada para um ambiente acadêmico para validação científica. A ciência, ela tem como objeto sempre saber o como. Essa é a pesquisa científica. Como trazer qualidade de vida? Como combater tal doença? Como as ciências administrativas e econômicas podem melhorar a vida do ser humano? Como as ciências políticas vão ordenar as culturas? Como? Esse é o objeto da ciência. Como? E aí é uma larga, infinita escala de pesquisas e de comprovações. A ciência, ela precisa fechar um ciclo de comprovação.